depoimento de uma experiência como um distribuidor. O nosso companheiro, o nosso amigo Christian, por favor. Meu filho de Eco7. É um orgulho de um filho maior de idade. Isso aí. Tu quer responder o sozinho? Pode ser. Tem como. Aqui? Isso. Em março eu vou ter esse prazer também. Legal. Que volta. Eu que volto. Vai voltando. Agora sim. Aí tu consegue. Então, boa noite a todos. Meu nome é Cristian Zunino, né? Como já fui apresentado aqui, eu sou o filho primogênito, né? Do seu Sérgio Kuckenbeck e da Dona Ruth, né? Eles são que nem pais para mim, né? Como a Dona Ruth comentou aqui, nós trabalhamos quase que 7 anos como representante da marca de cosméticos Raco, né? Que é uma empresa de Curitiba. E como ela falou aqui, eu era o melhor vendedor dela. Eu vendia muito batom, rímel, BB cream, creme, sabonete íntimo, desodorante íntimo e assim tantos produtos, né? E um dia a Dona Ruth, coincidentemente, ela tem um nome que é um nome bíblico, né? Nós, como cristãos, a gente fica ligado em alguns sinais, né? Tem uma frase, né? Uma frase dessa personagem bíblica chamada Ruth, que ela fala o seguinte, né? Que ela fala para uma sogra, né? O teu Deus será o meu Deus, e onde tu fores eu irei contigo. E eu meio que adotei essa frase para mim na direção da Dona Ruth, que eu sempre digo para mim mesmo, né? Onde a Dona Ruth for, eu vou seguir os passos dela, porque ela é uma pessoa que ela tem uma estrela, ela tem uma luz, né? Eu creio que é a luz de Deus na vida dela, e o seu Sérgio não é diferente, né? Então eu quero começar essa palestra agradecendo a Deus pela vida deles, que me deram essa oportunidade. Como eles falaram aqui, quando eles me convidaram no primeiro momento, eu pensei assim, meu Deus, vender colchão? Eu sou da cidade de São João Batista, né? E São João Batista é considerado a terra do calçado, né? Ele é o polo catarinense do calçado hoje. Hoje São João Batista se tornou conhecido no Brasil inteiro por ser um dos maiores polos de fabricação de calçado feminino do Brasil. Assim como tem Franca, São Paulo e também Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, né? Então eu nunca imaginei, eu sou formado em administração de empresas. Eu sou formado em administração de empresas, né? E também sou modelista de calçados. Eu sou formado em modelagem de calçados. Então, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com colchão. Imagina, você é formado em administração de empresas, faz um curso para trabalhar com modelagem de calçado, porque você mora numa cidade onde, primeiramente, meu pai ele era um empreendedor de calçado, ele era dono de uma empresa de calçado, e eu fiz curso de modelagem de calçado justamente para isso. Então, nunca imaginei que fosse trabalhar com colchão. Quando eles me apresentaram no primeiro momento, eu pensei, meu Deus, isso não pode dar certo, né? Mas, em consideração e respeito, né, honra a Dona Ruth e o seu Sérgio, que é um casal que a gente já vinha caminhando 7 anos juntos, aconteceu uma situação quando eles me convidaram para participar de um treinamento exatamente como esse, na cidade de Blumenau. E então eu resolvi dar uma chance para mim mesmo e honrar eles. E naquele treinamento a minha ficha caiu, né? Eu pude entender e ver com os meus próprios olhos que essa empresa, o grupo Eco7, não é uma empresa comum, não é uma empresa qualquer. Né? Como a Dona Ruth falou aqui, hoje no Brasil existem mais de, talvez, eu estou desatualizado, mas mais de 200, 300 empresas nesse segmento. E uma grande parte delas, na verdade, são montadoras. E o Grupo Eco7 não é uma montadora, é uma indústria, não só de colchões, né? Mas como foi dito aqui, mais de 80 itens de produtos voltados para a saúde e qualidade de vida, que exporta hoje para Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Uruguai, Portugal, e tem a marca registrada em 25 países. Então é uma empresa extremamente séria, né? Eu tive mais de 22 vezes na fábrica. Hoje eu sou dono do dono da empresa, que é o seu Paulo de Souza, e eu posso dizer para vocês, tenho 47 anos hoje,
já tive empresa própria, já trabalhei de empregado em muitas empresas. Eu nunca conheci nada igual a EcoSet. Eu nunca conheci um negócio tão sério, tão idôneo, tão bom de trabalhar, que remunera bem também os seus colaboradores. Então, eu quero dizer a vocês, né, senhoras e senhores, vocês estão no lugar certo e na hora certa. Ok? Então, eu coloquei aqui, né, meu nome é Cristian Zunino, eu sou um distribuidor autorizado do Grupo EcoSet, moro na cidade de São João Batista, Santa Catarina, sou formado em administração de empresas pela Unifeb, né, em Brusque, né, cidade do seu Sérgio, do Dona Ruth. E eu tenho como objetivo ajudar o Grupo EcoSet, bem como os representantes, distribuidores e simpatizantes da organização a alcançar seus sonhos e se desenvolverem como pessoas e profissionais. O nome dessa palestra se chama Compartilhando o que deu certo. Quando eu completei aproximadamente 3 para 4 anos trabalhando com a EcoSet, eu cheguei, num determinado mês, eu cheguei a me tornar o segundo melhor vendedor do Grupo EcoSet de todo o estado de Santa Catarina. Isso aconteceu uma vez só, mas aconteceu. Eu ganhei a medalha de segundo melhor vendedor do estado de Santa Catarina. Então, para mim, que era um sapateiro, né, foi uma grande conquista naquela ocasião. Então, depois de 3 anos trabalhando na empresa, eu montei essa palestra, compartilhando o que deu certo. O que é essa palestra? Essa palestra ela é um compêndio de tudo aquilo que eu apliquei, não só nos 3 anos de EcoSet, mas no tempo que eu trabalhei como vendedor, né, na RACO, e na verdade eu comecei, voltando no passado, hoje eu vejo que a minha primeira profissão foi vendedor. Com 8 anos de idade eu vendia picolé. Então, praticamente, a gente tem uma história na área de vendas, né? Então, com essa bagagem aí, de quase 40 anos em vendas, eu montei essa palestra, que é compartilhando o que deu certo, ou seja, tudo aquilo que eu aprendi nesses anos que deu certo. E se deu certo para mim, vai dar certo para qualquer um que colocar em prática, ok? Então, o primeiro ponto da palestra, a primeira coisa que dá certo, que funciona, é organização e controle. Diga-se de passagem, né, nós moramos no Brasil, e aqui no Brasil, na nossa bandeira, nós temos ali 2 palavrinhas, né? Ordem e progresso. Então, nem aqui no Brasil, e nem na China, nem em outro lugar, o progresso vai acontecer antes da ordem. Então, precisa haver ordem, precisa haver organização. Qualquer um aqui que já fez algum cursinho de administração, ou se tem mais alguém que foi formado em administração, sabe muito bem que não existe como ter nenhum tipo de sucesso no meio da bagunça, né? O próprio Deus, que é o Criador do Universo, diz no primeiro livro da Bíblia Sagrada, né, que ele percebeu que a terra estava um caos e ele disse, haja luz. Então ele começou a organizar todas as coisas. Por quê? Porque no meio de caos, no meio de bagunça, nada funciona. Então, a organização, a ordem, ela é fundamental para que a gente possa prosperar. E, então, juntamente com a ordem, o controle, né? Você precisa, como empresário, ter o controle do teu negócio, né? Você tem que ter o controle, trabalhar com planilhas, né? Eu sou da época do Excel ainda, né? Mas hoje em dia você tem aplicativos, tem tantos métodos modernos para você controlar e ter o controle do teu negócio, ok? Segundo ponto, caráter, né? Caráter, para mim, é algo fundamental e primordial. Caráter é algo que eu aprendi, não aprendi na escola, e também não aprendi numa igreja, eu aprendi com o meu pai. O meu pai é uma pessoa que tem a 4ª série primária. No entanto, desde criança, ele sempre nos ensinou. Comprou, pagou. Deu a palavra, honra a palavra. Prometeu, cumpre. Falou, agora faz. Então, desde criança, a gente aprendeu sobre isso. Então, a EcoSet, para mim, ela se encaixou como uma luva. Por quê? Porque é uma empresa séria. Não é uma empresa que promete coisas que não cumprem. Foi dito aqui pela Dona Ruth.
Os produtos, por exemplo, a gente não promete cura para ninguém, a gente não promete milagre, né? Quem faz milagre é Deus. No entanto, embora a gente não prometa, os produtos fazem. Os produtos dão resultado. Os produtos acabam fazendo muitas vezes mais do que o cliente espera, né? Isso eu posso dizer para vocês, depois de quase 7 anos trabalhando na empresa, aproximadamente, eu cheguei a vender aproximadamente, eu me lembro, assim, eu perdi a contagem, mas eu calculo assim uns 300 colchões, eu e minha equipe, né? Já devo ter vendido. Se for considerar os distribuidores que eu formei, que aí eu perdi o controle, né? Com certeza já ultrapassou 500, 600 colchões, aí já não tem mais o controle. Mas dos que eu vendi, é praticamente assim, dizer para vocês que a gente nunca teve uma reclamação, eu seria hipócrita. Por que surgiu uma ou duas reclamações ao longo de 7 anos? Porque, às vezes, por inexperiência, você acaba vendendo o produto que não é o mais adequado, então pode surgir um desconforto. Mas hoje, com a experiência que eu tenho hoje, dificilmente eu vou cometer erros que eu cometi. Por exemplo, você vendeu o colchão sem vender o travesseiro. Né? Você não vai conseguir dar o alinhamento perfeito da coluna do cliente e automaticamente você pode ter desconforto depois. Mas são coisas que você vai aprendendo no processo, né? Mas voltando aqui para o caráter, né? Então a EcoCert é uma empresa séria. O dono da empresa é uma pessoa séria. Então isso combina com a minha pessoa e combina com aquilo que eu entendo que é o correto, né? Caráter está muito ligado à integridade, honestidade e reputação, né? Você está numa empresa que não brinca em serviço, não é uma empresa feita de pessoas, de crianças, são pessoas sérias, pessoas que realmente querem colocar essa marca em todas as nações da Terra. Imagina que você pode, daqui a pouco, se tem alguém aqui que sonha em morar em outro país, daqui a pouco você pode estar comercializando a EcoCert em qualquer país do planeta. O seu Paulo é alguém que ele botou na cabeça que ele vai levar a EcoCert para o mundo, e ele vai. Porque quando ele determina uma coisa, pensa num líder que não tem desafios para ele. Não tem. Se existe, ele vai dar um jeito de transpor. Porque essa é a identidade do seu Paulo de Souza. Terceiro ponto, né, para quem pretende ser um vendedor de sucesso, um distribuidor de sucesso, é a busca pelo conhecimento. Não tem como você crescer em nenhum negócio, nem aqui na China, se você não buscar o conhecimento, né? E esse conhecimento dentro do nosso negócio, ele vem através de treinamentos como esse que a gente está aqui fazendo nessa noite, né? Aconselhamento, você não ter medo, vergonha, timidez de perguntar para pessoas que estão mais tempo, né? De repente, hoje à noite, pode acontecer aqui que eu, ou o seu Sérgio, andando à noite, de repente a gente falou alguma coisa que você não entendeu direito, ou até mesmo suou direito, suou uma outra coisa, de perguntar no final aqui, tire suas dúvidas, pergunta tudo que você tem dúvida, e a gente vai ajudar a tirar essas dúvidas. Eu creio que muitas vezes, na nossa caminhada, nós somos impedidos de avançar, muitas vezes pelo nosso orgulho, por realmente deixar de pedir ajuda, deixar de pedir um conselho, né? Muitas vezes a gente é autossuficiente, não sei vocês, mas eu sou. Às vezes a gente acha que não precisa pedir ajuda, né? Eu já sei tanta coisa, né? Já estou com 4.7, mas a verdade é que se a gente quer ir para frente, a gente tem que pedir ajuda, tem que pedir conselho, isso é fundamental. Pesquisa, né? Pesquisa, leitura, né? Procura. O nosso negócio é um negócio que trabalha com tecnologias alternativas. Então hoje você pode pesquisar. Você vai ouvir falar em magnetismo, infravermelho longo, tecnologia quântica, cromoterapia, perfilado tratado, tecnologia holofil. Então são tantos nomes assim, quando você começa a escutar essas palavras, magnetismo, infravermelho longo, perfilado tratado, tecnologia holofil, o que são essas coisas? Cromoterapia. Aí no começo dá até um nó na cabeça da gente, porque é tudo palavra nova. Mas calma, você vai ter tempo de pesquisar, você vai ter tempo de aprender, e você depois vai descobrir que isso não é um bicho de 7 cabeças, né? São tudo coisas reais
que existem. Então, a importância da leitura, pesquisa na internet, visitas à fábrica, né? Participar das convenções, tudo isso vai incrementar o teu conhecimento, vai ampliar o teu conhecimento. Por que isso é importante? Se você é alguém que participa dos treinamentos, se aconselha, pesquisa, lê, busca literatura, procura na internet, vai conhecer a fábrica. O pessoal que está chegando, acho que a maioria já me conhece, né? Mas eu sou o Christian, dos Estados Unidos, distribuidor, né, da Eco7, moro na cidade de São João Batista, e a gente está apresentando aqui uma palestra, né, que se chama Compartilhando o que Deu Certo. Né? Estava comentando com eles, em um determinado momento eu cheguei a ser o segundo melhor em vendas do estado de Santa Catarina. Né? Isso aconteceu uma vez só, e não aconteceu mais vezes, porque eu tenho uma outra missão de vida além dessa. Né? Então, por causa disso, Deus me direcionou para essa outra missão, mas agora eu estou voltando com força para a Eco7. Então, me aguardem aí, porque nós vamos voltar a bombar em vendas, amém? E na época que eu fui campeão de vendas, eu construí essa palestra, né? Com uma experiência que a gente teve ao longo de tantos anos, já trabalhando com vendas. Eu falei aqui que com 8 anos de idade eu vendia picolé, então eu já tenho quase 40 anos de experiência com vendas, né? E com 11 anos de idade, eu tinha feito 12 ainda, e na época eu tirava a carteira de, como é que chama? Carteira de trabalho, só tirava com 12 anos de idade. Mas eu na época dei um jeitinho lá, não sei como que foi, eu consegui tirar minha carteira de trabalho com 11 anos de idade, porque eu queria trabalhar como jornaleiro. Então, a minha primeira profissão registrada na carteira, quer dizer, era para ser, né? Era entregador de jornal. Mas aconteceu uma situação lá que eu acabei desistindo do trabalho. Mas isso é uma outra história. Mas vamos voltar aqui para a palestra. Então, dentro daquilo que deu certo para mim e que dá certo, a busca pelo conhecimento, não é? O conhecimento que vem através dos treinamentos, do aconselhamento, da pesquisa na internet, leitura, visitas à fábrica, participação das convenções, todo esse conhecimento ele vai gerar uma palavra. E essa palavra é convicção. Quando eu comecei na Eco7, eu saía para fazer venda com o seu Sérgio, com a dona Ruth, eles falavam com tanta convicção do efeito dos produtos, da qualidade dos produtos, do resultado dos produtos, da seriedade da empresa, que eu ficava assim meio que babando. Eu ficava impressionado como é que eles têm tanta convicção. Mas será mesmo? Será que esse produto aí faz tudo isso mesmo? Será que essas dores nas costas que ele falou que sumiu, some mesmo? Será que essas dores na L1, L2, L4, até decorei, né? Já sei até onde é que são as ervas de disco do seu cérebro. Será que é real isso mesmo? E eles falavam com tanta convicção que aquilo ali me impactava, porque eu não tinha essa convicção. Mas, com o passar do tempo, depois de buscar todo esse conhecimento, hoje eu também tenho essa convicção. E vocês me ouvindo falando, vocês podem perceber que eu também tenho essa convicção. Mas essa convicção ela não veio a custo de nada. Ela veio por vários processos, né? Por todo esse conhecimento que a gente foi buscar e depois a gente vê na prática, né? A gente vê na prática o resultado do cliente. Aí a tua convicção ela chega num determinado nível que quando você está fazendo uma demonstração para o cliente realmente ele acredita naquilo que a gente está falando. Embora a gente viva num tempo onde a mentira muitas vezes ela é algo até comum, né, para alguns cidadãos, principalmente políticos, né? Porém, para nós não rola. Mentira não rola com a gente, né? Então não funciona. Até no nosso mercado, né? Tem muita mentira, né? Sim, sim. No mercado que a gente trabalha, existem empresas que colocam isopor dentro do colchão, colocam papelão, colocam madeira, trabalham com magnetismo falso, pastilha de infravermelho longo que não funciona. Então tem muita picaretagem também dentro do nosso negócio. Mas na Eco7 você vai trabalhar com magnetismo verdadeiro, infravermelho longo verdadeiro, tudo com qualidade, né? Para você ter ideia, a espuma que é usada aqui no Brasil, ela é feita com pó de talco, cisne de fogão e pó de pedra. Ela deteriora de 10 a 15% ao ano.
enquanto que a EcoSet trabalha com matéria-prima líquida e perde apenas 0,33 de densidade ao ano. Quer dizer que daqui a 10 anos eu vou na casa do meu cliente, o colchão perdeu apenas 3% da densidade. Então, tipo assim, não tem nem comparação com a espuma que é usada no mercado nacional. Você está trabalhando com o que tem de melhor no mundo hoje. Okay? Isso é EcoSet. Outro ponto importante que vai ajudar qualquer vendedor e qualquer distribuidor a avançar nesse negócio. Compromisso com a meta. Né? Trabalhar com meta. Sempre que você trabalha com meta, né, e nós que já estamos mais tempo na EcoSet, uma das nossas metas, né, favoritas é ir no Costão do Santinho. Né? Tem uma meta, você vai passar os 3 dias lá no Costão do Santinho. Não sei se alguém aqui já ouviu falar no Costão do Santinho. É um hotel muito top que tem lá em Florianópolis. Né? Então, são pequenos sonhos que você pode alcançar quando você traça metas e você se compromete com elas. Tem uma frase, né, de um dos maiores reis de toda a história da humanidade, chamado Salomão. Né? Ele foi rei em Israel, e tem uma frase dele que ele diz o seguinte, né? Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Então, uma pessoa que ela é diligente, que ela é trabalhadora, que ela é dedicada, que ela, sabe aquela coisa, acorda cedo, vai dormir tarde, ela realmente faz a coisa acontecer, essa pessoa ela não vai ficar em qualquer posição, ela vai ser colocada diante de reis, assim como eu estou diante de nobres aqui nessa noite, ok? Vamos lá, outra dica, oferecer sempre. Quem trabalha com vendas, a gente não pode perder oportunidades. Né? Você tem que estar sempre oferecendo, porque a gente nunca sabe quem que vai aceitar, né, um pedido para uma abordagem, para uma apresentação do negócio, para uma apresentação do produto. Tem que estar oferecendo sempre. Uma coisa que a gente, quem aqui está mais tempo no negócio, vai até dar risada com o que eu vou falar agora, como nós nos enganamos com aparência. Às vezes você acha que vai vender para aquela pessoa que tem o carrão do ano, a casa do ano, que está bem vestida, e muitas vezes essas pessoas vão te dizer não. E às vezes aquele senhorzinho lá que mora na casinha simples, né, que anda num carrinho simples, ele vai comprar o produto, ele vai comprar o teu melhor colchão. Então, esquece a aparência, ofereça para todo mundo, dependente de aparência, independente de classe social, ofereça. Porque, como tem uma frase, né, de uma pessoa que eu considero muito hoje, e para mim uma grande referência no Brasil, é um mentor, né, chamado René Terranova, ele é lá de Manaus, tem uma frase dele que ele fala o seguinte, né, de onde você menos espera, nasce o milagre. Então o milagre ele vem de onde você menos espera. De onde você menos espera vai surgir uma venda. De onde você menos espera você vai encontrar o teu melhor cliente. O meu melhor cliente hoje, ele se chama Victor, ele é de Recife, e olha que eu moro em São João Batista, né? Através de uma postagem que eu fiz da poltrona da EcoSet na semana de Natal, e uma pessoa, esse camarada se interessou pela poltrona, mandou uma mensagem inbox para mim no meu Instagram, e eu vendi uma poltrona para ele. Depois dessa poltrona, ele comprou colchão para os filhos, comprou LED, comprou roupa, comprou todos os acessórios, depois comprou um colchão série ouro completo, com box gaveta, 193 por 203, e depois, agora recentemente, comprou mais uma poltrona. Então, é um dos meus melhores clientes hoje. É lá de Recife, tudo por causa de uma postagem no Instagram, como a gente costuma dizer, quando não é patrocinado, quem aqui é da área da tecnologia? Orgânico, de maneira orgânica, não gastei nem um centavo. Né? Então, ofereça e poste também, né? Porque a gente está na era da tecnologia, então postar no Facebook, Instagram, TikTok, enfim, dá resultado. Prioridade. Quando eu entro na casa do cliente, ou quando eu estou de frente de um cliente, eu nunca, isso a gente aprendeu com o São Paulo de Souza, você nunca olha para o cliente como se ele fosse um número, como se ele fosse um cifrão,
como se fosse alguém que vai resolver o teu problema financeiro, mas sempre procurando suprir uma necessidade, sempre procurando identificar uma real necessidade. Eu não entro na casa do cliente para vender para ele uma coisa que ele não precisa, uma coisa que ele não está precisando. Por exemplo, se ele acabou de adquirir um colchão terapêutico de uma outra empresa, eu vou tentar vender para a casa de sítio dele, para a casa de praia. Mas se ele não tem uma casa de sítio, uma casa de praia, então eu vou tentar vender um outro produto, porque esse aí ele acabou de adquirir, infelizmente. Né? Agora, se ele tem condições de comprar o meu e repassar o dele para frente, não tem problema, eu vou cuidar. Mas eu sempre me preocupo, em primeiro lugar, identificar uma necessidade. Né? A gente sempre faz uma consulta antes, faz perguntas para poder identificar a necessidade do casal. Na EcoCert a gente trabalha muito com o casal. Né? A EcoCert é uma empresa também muito família. Aliviar uma dor, né? Descobrir uma dor. Como a gente trabalha com produtos ligados à saúde e qualidade de vida, então 99% dos nossos produtos eles visam sanar algum tipo de dor. Ou é uma dor no pé, uma dor no braço, uma dor na perna, seja celulite, seja uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor no nervo ciático, uma dor nas costas. Literalmente a EcoCert é a empresa que tira dor. Então a gente tem produto para tirar dor, você menos imagina. Né? Tem um plástico magnético que é que você cola no ponto G, lá aquele ponto da dor. Então a gente procura aliviar as dores. E a gente também trabalha muito forte com a prevenção. Né? Aquele casal jovem que não tem dor nenhuma, casou agora, e então você vai trabalhar na prevenção. Não tem dor, mas precisa prevenir para que não chegue a dor. Então, fundamental também trabalhar com a prevenção. Mais uma dica, vendedor bonzinho não vende. Né? Isso eu aprendi com o Tiago Concept, né? Que é um grande vendedor e palestrante da nação brasileira. Né? Então, vendedor bonzinho não vende. Imagina se a falta de uma perna, né? Para esses camaradas aqui que resolveram jogar futebol de muleta, imagina se a falta de uma perna se tornasse para eles um obstáculo para poder realizar o sonho deles de jogar futebol. Eles nunca jogariam futebol, mas eles decidiram que eles queriam jogar futebol. Então, eles pegaram a muleta e resolveram jogar futebol de muleta. A mesma coisa acontece na nossa área, tanto como distribuidor, como vendedor. Né? Eu não posso deixar que as limitações, os obstáculos, se tornem um impedimento para mim vender. Às vezes você se curva diante do primeiro não. E como eu aprendi com a minha esposa, né? O não a gente já tem. Então o não a gente já tem. O seu Paulo de Souza tem uma frase dele que é o seguinte, né? Você sai de casa com uma meta. O nono não é a certeza que o 10º será um sim. É mais ou menos assim. Eu saio de casa com uma meta. Eu vou até o 10º. Então você escutou um não, escutou 2 não, escutou 3 não, 4 não. Em vez de você ficar desmotivado, em vez de você ficar triste, porque você já escutou 5 não no dia, opa, meu propósito é chegar no 10, então está chegando perto, está esquentando, está esquentando. Aí você vai, 6º não, opa, está esquentando, 7º não, está esquentando, 8º não no dia, meu, está faltando só 2 agora, 9º não. Agora quando chega no 10º vai ver o sim. Você pode dar um aplauso aí para a gente comemorar? O vendedor bonzinho, né, que desiste na primeira não vai vender. Então não importa se tem não, 2 não, 3 não, você insiste e vai com garra, né, com sangue nos olhos e a venda vai acontecer. Né? Não esmoreça, não seja frouxo também. Né? Você está trabalhando com uma empresa séria, com um produto de qualidade, então vai para cima. Agora na prática, né? Tudo que eu falei até agora é teoria. Agora nós vamos para a prática. Porque o que vocês querem saber mesmo é na prática como é que funciona. Né? Na prática funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, transparência. Não prometa o que o produto não faz. Pior coisa que tem para um vendedor
ou para um distribuidor, ele prometeu uma coisa que não faz, que não é real. Por quê? Vai dar errado, o cliente vai ficar frustrado e o cliente não vai reclamar lá na empresa, vai reclamar com você. Apesar que tem aquele que vai na empresa, mas isso aí é raro, na Ecosset não acontece, né? Graças a Deus. Mas não prometa que o produto não faz. Você vai ter problemas, né? Porque você prometeu uma coisa ilusória, né? Faça comparações. Como isso daí me ajudou e me ajuda até hoje. Faça comparações. Você está na casa do cliente, você fala para ele, poxa, estou vendo que o senhor tem bom gosto, o senhor adquiriu aqui uma televisão, né, de 50 polegadas, com certeza o senhor fez um bom investimento. Agora, a televisão de 50 polegadas, ela não vai e ela não pode trazer o benefício que o colchão nosso pode proporcionar. Então, às vezes, as pessoas investem pesado, né? Num aparelho telefônico, num automóvel, numa televisão, tantas coisas, sendo que elas não sabem que um terço da nossa vida, a gente passa 20 anos da vida dela. Então, investir em qualidade de vida, investir numa boa noite de sono, isso não é despesa, isso não é gasto, isso não é custo. Então, se eu gasto 8 mil numa televisão, eu posso pegar esses 8 mil e investir em top do colchão para a minha vida, né? Mas as pessoas não têm essa mentalidade. Muitas delas não aprenderam que investir na saúde, investir em qualidade de vida é importante. Então, quando eu faço a comparação com um carro, né? Por exemplo, o senhor, qual foi o seu primeiro carro? Ah, meu primeiro carro foi um Chevette. Aí depois o senhor melhorou? Ah, sim, depois eu peguei um Uno. Aí depois eu peguei um carro, um Gol. E depois eu... Vai lá, Sérgio, me ajuda aí. O senhor que já passou tanto carro, passou mais de 1000 carros. Um Honda. Aí, a verdade é que o ser humano ele nasceu para evoluir, ele quer progredir. Aí você parte com um carro importado, daqui a pouco você tinha um carro sem ar-condicionado, aí você colocou ar-condicionado, agora você tem vidro elétrico, agora você tem o volante elétrico. Enfim, a gente quer evoluir, a gente gosta de evoluir. Aí eu falo para o cliente, foi bom trocar todos esses carros, ter toda essa evolução? É evidente que foi bom. Então imagina, você está dormindo num colchão que não tem ar-condicionado, ele não fala, ele não vibra, ele não faz massagem, ele não tem tecnologias alternativas, ele não tem a tecnologia quântica que rejuvenesce a saúde, que previne contra o câncer, Alzheimer, diabetes, glaucoma, mal de impacto. Imagina, o seu vizinho já tem um colchão desse. Você não quer evoluir também com o seu vizinho? Você não gostaria de ter um colchão que enquanto você dorme, ele está rejuvenescendo as suas células? Você não gostaria de ter um colchão que previne contra a enfermidade? Você não gostaria de ter um colchão que você chega depois de um dia de estresse, cansado, arrebentado, e você poder depois de um banho ligar o sistema de massagens e fazer uma massagem até 20 tipos de vibração? Não seria bom? Você não gostaria? Então, essas comparações, elas nos ajudam muito. E aí a pessoa começa a pensar, poxa, é verdade. Eu comecei num Fusca, hoje eu tenho uma BMW importada com ar-condicionado, direção hidráulica, como é que se chama? iPad, painel digital. E foi tudo muito bom isso para minha autoestima, autoimagem, etc. Então, trocar de colchão, investir no colchão de qualidade, com certeza vai fazer a diferença. Perguntas certas, né? Faça perguntas certas. Faça as perguntas certas para o cliente. Gatilhos mentais. Eu adoro trabalhar com gatilhos mentais, né? História. Eu adoro contar a história do seu Sérgio. O seu Sérgio é uma pessoa que tinha 3 ou 4 hernias de disco. 4 hernias de disco. Então ele vivia com dores profundas. Fez mais de 70 sessões de fisioterapia. Passou vários médicos ortopedistas. Né? Tudo isso chegou a tomar Tramal. Né? Tramal é um remédio usado em paciente terminal de câncer. Mais forte que o Tramal, só a morfina. Então, com tudo isso daí, não foi capaz de aliviar as dores dele. E uma semana usando o colchão da Ecosset, as dores dele praticamente solucionaram.
Tanto é que você viu ele aqui na frente falando, parece um jovem de 30 anos de idade, né? Que era aumento de comissão depois do final da palestra. Então, essas histórias, né, eu tenho, se você entrar no meu canal do YouTube, Crise, Paz, Beleza e Bem-Estar, eu tenho uma gravação de 4 ou 5 vídeos de depoimento. Um deles é do seu Sérgio. Então, essas histórias nos ajudam muito. Eu sempre, quando eu estou fazendo uma apresentação para o cliente, eu gosto de mostrar um vídeo de uma história, porque isso ajuda o cliente a ver que é real. Né? História também, eu gosto de contar a história também do seu Paulo de Souza, que é uma pessoa que saiu lá da pobreza extrema, alguém que quase morreu por insuficiência alimentar e sonhou em ter uma empresa para poder proporcionar milhares e milhares de empregos. Né? Então a história do seu Paulo de Souza também está lá no YouTube, é maravilhosa, quem puder ter acesso, vale a pena ver. Prova social é o que eu acabei de falar agora, né? São as provas que a gente tem. Nós temos áudios gravados, vídeos gravados, documentários. A Ecosete, durante muito tempo, ela trabalhava com uma revista chamada Ecosete Saúde, né? E nessa revista, eu não sei agora, parece que parou, nessa revista tinham dezenas e dezenas e dezenas e centenas de depoimentos de pessoas do Brasil inteiro que usaram os nossos produtos e que deu resultado. Se deu para eles, vai dar para os nossos clientes também. Então, a prova social. Precisão, né? Eu adoro também a precisão, né? Você poder chegar e dizer para o cliente, olha, nosso colchão, o colchão da matéria-prima nacional, ela perde de 10 a 15% de densidade. O nosso perde 0,33 de densidade ao ano. Então, você trabalha com precisão, números precisos. Essas informações, né, ajudam muito também na venda. Por último, na prática, o pós-venda é excelente. A dona Ruth que está aqui, ela é apaixonada por pós-venda. Ela já vendeu muito colchão com pós-venda. E o bom do pós-venda é que o pós-venda ele vai te gerar pelo menos mais 3 ou 4 portas abertas. Quando você faz um pós-venda de excelência, procurando saber da satisfação do cliente, nessa mesma visita do pós-venda, você ali vai pedir indicações. E você já vai sair da casa daquele cliente com mais 1, 2, 3 indicações, que vão gerar mais 3, que vão gerar mais 3, que vão gerar mais 3. Ou seja, você só não trabalha se não quer, só não vende se não tiver força de vontade. Porque é um negócio que você só vai para frente. É incrível. Ok? Esteja preparado. Uma frase, né, em época de Copa, não tinha como falar do maior jogador de futebol de todos os tempos, o senhor Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé. Uma frase do Pelé, né, esteja pronto para as oportunidades. O Pelé, o maior jogador de futebol da história, para quem não conhece a história dele, ele jogava no Santos Futebol Clube e ele era um jogador que ele era fora da curva. Quando terminava o treinamento, as pessoas iam embora para casa e Pelé, ele convidava algum colega de trabalho para ficar com ele pelo menos mais 1 ou 2 horas depois do treino para treinar as suas debilidades. Então, um dia ele treinava para chutar com a perna esquerda, outro dia ele treinava para chutar com a perna direita, outro dia ele treinava para fazer gol de cabeça, outro dia ele treinava falta com a perna direita, outro dia ele treinava falta com a perna esquerda, outro dia ele treinava bicicleta, outro dia ele treinava peixinho, outro dia ele treinava embaixada. Resumindo, quando chegava na hora do jogo, o Pelé era um jogador que estava preparado para fazer gol de qualquer jeito, de qualquer posição. E por isso ele se transformou no maior jogador de todos os tempos. Porque era alguém que estava preparado para as oportunidades. Então nós precisamos nos capacitar sempre para que quando as oportunidades chegarem, nós possamos estar preparados. Estou indo para o final. Mais 5 minutinhos antes de encerrar a minha palestra. Honra. Tem uma frase de São Pedro, né? Para quem não sabe, São Pedro foi um dos principais discípulos de Jesus Cristo, né? E tem uma frase de São Pedro que ele diz o seguinte: honrai a todos, honrai o rei. Então, não sei quantos aqui são cristãos, né? Para um cristão, a honra, o primeiro mandamento da Bíblia Sagrada, que é o livro
mais vendido no mundo, né? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela tem um mandamento que se chama honrar pai e mãe. E lá na verdade diz que se eu honrar o meu pai e minha mãe, né? Aqui o sucesso da Dona Ruth são meus pais do negócio. Por isso que vocês estão vendo que eu estou o tempo todo falando deles, né? Então, isso é estratégico. Depois eles vão pagar um suco de laranja para mim no final. Então, eu não sei aqui quem aqui tem os seus pais vivos, né? Na Bíblia Sagrada diz que se eu honrar meu pai e minha mãe, Deus vai prolongar os meus dias de vida. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que muitas pessoas que hoje já não estão mais nesta vida, é porque em algum momento desrespeitaram pai e mãe. Em algum momento não obedeceram pai e mãe. Em algum momento não acataram o conselho do pai e mãe. Sabe aquele conselho? Filho, cuidado com a velocidade no trânsito. Filho, não bebe demais, você pode, sabe, fazer uma besteira. Filho, escuta o pai. Filho, escuta a mãe. E aí muitos desses filhos que não escutaram, já não estão mais aqui. Se tivessem honrado o pai e mãe, se tivessem obedecido, talvez estariam. Quantos estão entendendo? Amém. Então, isso é bíblico, né? Honrar pai e mãe. Então, a honra, o que é honrar? Honrar é distinguir. Honrar é reconhecer, né? Então, quando você está na casa do seu cliente, né? Honre o seu cliente, respeite o seu cliente, né? Coloque ele em posição superior à sua. Você está ali diante de alguém que pode ser uma pessoa que vai abrir uma porta para você, que vão te levar a inúmeras outras, como foi o caso aqui do seu Sérgio e da Dona Ruth. Eles abriram para mim essa porta da Eco7, e através dessa porta hoje, quantas pessoas maravilhosas eu já conheci, e eu tenho certeza que muitas outras eu ainda vou conhecer, né? E a Eco7 é um lugar que a gente conhece pessoas incríveis, maravilhosas. Tudo isso a gente conquista através da honra. A honra, ela abre portas inimagináveis. Quando você honra as pessoas, quando você respeita as pessoas, quando você considera as pessoas, o próprio Deus, Criador do Universo, Ele vai abrir portas para vocês. Muitos de vocês aqui vão estar daqui a pouco fazendo viagens internacionais. Se você tem esse sonho de fazer viagens internacionais, a Eco7 ela proporciona para você fazer esse sonho, alcançar esse sonho. E, finalmente, uma chave de ouro, a empatia. E essa chave, ela vem do maior líder que já existiu no planeta Terra, em toda a história da humanidade. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A frase dele é: aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós a eles. Ou seja, tudo aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem para você, faça para ela. Quando você estiver de frente para um cliente, quando você estiver diante de um casal, pensa sempre assim: como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria de ser atendido? Como que eu gostaria que um vendedor, um representante comercial me abordasse? Quais são as palavras que eu gostaria que eles usassem na minha direção? Então, do mesmo jeito que eu gostaria de ser tratado, do mesmo jeito que eu gostaria de ser abordado, do mesmo jeito que eu gostaria que alguém conversasse comigo, ou fizesse uma apresentação para mim de um negócio, assim eu vou fazer na direção daquele cliente. Estão entendendo? Então, queria convidar você a dar um aplauso a Deus, né, por essa oportunidade. Muito obrigado, e foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Me coloque à disposição, né, depois no final, se alguém tiver alguma pergunta, né, contem com a gente, tá bom? Agradeço a paciência de vocês e essa audição de vocês, né? E para mim hoje, estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande, tá bom? Um beijo no coração de vocês.